Namastê, cancerianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para fevereiro de 2025. Eu vou canalizar um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Vou deixar aqui na descrição os nomes dos decks que vão ser usados. É sempre importante lembrar que aqui no canal, o meu grande foco é o autoconhecimento e o despertar de consciência. Muito mais do que uma preocupação com trazer previsões e acertar, ok? E uma outra coisa que eu acho importante dizer, eu coloco aqui nos títulos, né? Fevereiro de 2025, por exemplo. Não significa que tudo que a gente vai ver aqui vai acontecer em fevereiro. A minha intenção é o que está disponível para você saber. Quais são as informações mais relevantes que o tarô e a espiritualidade vão trazer, tá? Eu sempre peço para vocês assistirem a Sol, Lua e Ascendente, porque é uma leitura geral. Eu tô falando aqui com várias pessoas, várias energias, vários estados de consciência. Então, você assistir a Sol, Lua e Ascendente, que são os pontos mais importantes do mapa natal, pode trazer para você uma leitura mais precisa do seu mês, tá? Então, vamos nessa. Nove de paus. Ás de ouros. Mago. Oito de ouros. Rei de espadas. Cavaleiro de copas. Vamos começar com essas cartas aqui primeiro, tá? Eu percebo que o canceriano tá passando por alguns momentos de preocupação com a vida material. Isso envolve, evidentemente, finanças, mas eu quero que vocês pensem na vida material como um todo, tá? Tudo aquilo que é importante para a sua sobrevivência, tudo aquilo que é relevante para a vida da matéria. Mas eles estão me chamando a atenção para uma coisa: as pessoas, elas têm vivido muito para sobreviver. Elas não estão vivendo, né? A maioria das pessoas que passam por esse planeta não vivem. O que eles querem dizer com isso? Não experimentam, não experienciam, não vivenciam. É um dia após o outro, vivendo as responsabilidades da Matrix, achando que isso é viver, certo? Então, a maioria dos seres humanos, né? Porque a gente tem outros seres no planeta, a maioria dos seres humanos passa pela vida sem viver, como se perdesse uma grande oportunidade. Muitos seres gostariam de ter essa oportunidade que estamos tendo, de estar aqui encarnados, né? De ter um corpo biológico e poder passar pelas experiências que estão disponíveis para nós, tá?
Então aqui tenta fazer um exercício de enxergar a realidade de um jeito mais amplo. A realidade não é só acordar para trabalhar e pagar boleto, tá? Embora a gente saiba que a maioria das pessoas, né, fica dentro desse padrão, né, porque é o que a gente acha que é o real. Olha, os sinos da igreja estão concordando comigo. Vocês sabem que sempre tem efeito especial, né? Nas leituras. Por que que eu tô brincando que os sinos da igreja estão concordando comigo? Porque a gente tá num momento, inclusive da história planetária, em que é necessário a gente entender outros paradigmas, na verdade, trocar de paradigma de vida, para você poder realmente viver a sua encarnação e não somente sobreviver. E aí esse peso do sobreviver é o peso que está aqui no 9 de paus, certo? Onde começa a leitura. Mas ao mesmo tempo, as demais cartas, elas me falam que você tem condições sim de construir uma nova realidade para si. Essa realidade ela passa pelo trabalho, evidentemente. Aqui a gente não está falando só de trabalho formal, tá? Pode ser um trabalho para você, né? Você pode ser uma pessoa que trabalha em casa, né? Você é do lar, você é estudante, você tem outras formas, né, de contribuir, tá? A gente não tá falando só de trabalho do cara que sai cedo de manhã e volta à noite, tá? A gente tá falando de todas as formas de servir, ok? E o 8 de ouros é uma carta que eu gosto muito porque eu penso nele como o estado da arte. É aquilo que você sabe fazer e que você sabe fazer bem, que você desenvolve. E quando você está imerso naquilo que você gosta de fazer, você perde até a noção do tempo. Esse personagem aqui, ele está simplesmente envolvido, ele foi levado, né, conduzido pelo seu servir. Ele é um artesão, né? E embora você possa ter uma outra atividade totalmente diferente, eu gosto de pegar esse exemplo do artesão, tá? Porque ele é a pessoa que trabalha ali com a mão na massa, né? Ele é a pessoa que manipula a matéria para criar uma outra coisa. É o que nós fazemos, certo? E aqui eu percebo que tem uma grande abertura para você entrar em contato com tudo que a vida na matéria pode te oferecer, e não somente dinheiro, mas dinheiro está incluído, obviamente. Tudo que ela pode te oferecer se você se dedicar. Se dedicar não só em termos de tempo, mas em termos de entrega. Quando você se entrega, você não vê o tempo passar. Pode ser que você sinta alguma dificuldade de entrar nesse estado por causa do seu mental. Um excesso de autocrítica e de comparação com as outras pessoas. Só que você pode ser mais doce consigo. Você pode ver a vida com mais leveza. E se você entra num estado de entrega ao que é a vida como ela se apresenta, ao invés de você ficar esperando que ela seja alguma coisa que você projetou, quando você se entrega ao que é, você tem de fato nas mãos uma capacidade de transformação. Sem essa entrega, você fica aí andando pela vida, como a maioria das pessoas fica,
sem criar uma transformação verdadeira, seja em si mesmo, seja em áreas da sua existência. Não sei se a gente tá... Eu tenho para mim que a gente tá falando de um jeito assim muito filosófico, né? Vocês me perdoem, mas é que às vezes meus mentores eles entram muito numa vibe filosófica mesmo. Eu entendo por quê, porque é para fazer a gente refletir, tá? E pode ser que você gostaria de ter uma visão mais até materialista mesmo, assim, mais cotidiana, mais pé no chão. Agora, o jogo de vocês ele já tá pé no chão o suficiente, vocês entendem? Eu posso dizer que em fevereiro, inclusive, vocês vão ter que prestar atenção para não sair flutuando muito, sabe? Ainda mais vocês que são signo de água. Vocês vão precisar sentir que estão ancorados no corpo físico, que estão ancorados na vida, porque isso vai abrir portas e pode potencializar esse sentimento de entrega, tá? Você se entregar à realidade como ela se apresenta, ao invés de ficar imaginando como gostaria de ser ou como você acha que deveria ser, tem um poder transformador muito grande. Porque aí você pode atuar no presente, que é o único tempo que a gente tem, né? Para todos os fins, passado, presente e futuro, né, numa linha reta, não existem. A gente só tem o eterno agora. Se você tem o eterno agora, ele é o único tempo em que você pode atuar. Através dele, você pode ressignificar passado e mudar futuro. Mas se você fica na depressão ou na ansiedade, né, que é o excesso de passado e o excesso de futuro, você não consegue agir, tá? Se por algum acaso você estiver experimentando depressão e ansiedade, né, às vezes a pessoa fica navegando pelas duas, enfim, se você estiver sentindo isso, se você estiver com esse quadro, você estar no presente, no aqui e agora, né, ocupado com as coisas da matéria, pode ser uma medicina para você. Se você tomar os devidos cuidados para você não ser crítico demais consigo, com os outros, e você achar que a realidade tinha que ser apresentada de uma tal forma, e aí se ela não está se apresentando, você é um fracasso, você não vai ter futuro, né? Não vai dar para poder ficar se comparando com os outros, e tudo isso você tem que ser mais gentil consigo, como nós falamos, tá? A vida na matéria como um portal é diferente de você viver a vida achando que a matéria é a única coisa que existe. Aqui você está sendo convidado para entrar na energia do mago, que é o grande manifestador da realidade. E por enquanto é o único arcano maior, então significa que ele tem um peso muito grande aqui para você, tá? E uma outra coisa que eles estão me fazendo observar é que, assim, vocês certamente aí na sua trajetória de autoconhecimento e tal, vocês já devem ter esbarrado com várias pessoas falando sobre manifestação, né? E muitas vezes parece sempre mais do mesmo e tal, mas aqui tem um convite para você entrar em contato com essa energia, uma energia verdadeira, porque tem muita falácia envolvendo esse tema. E cada vez mais
eu tô sendo convidada, né, na minha própria vida e também convidada no sentido de estender esse convite para vocês, entrar em contato com uma espiritualidade real, com aquilo que é real, com o que é possível, com o que funciona, e não com uma fantasia do que vem a ser o espiritual. Porque a gente está num momento em que muitas pessoas estão sendo enganadas e tragadas pelo ego espiritual, achando que estão num caminho de iluminação, de entendimento, de ascensão, quando na verdade estão se embrenhando cada vez mais na Matrix. E eu lamento muito informar, mas isso vai ficar pior, tá? As pessoas vão se deixar iludir cada vez mais pelos objetos brilhantes, como eu gosto de dizer. Elas vão se deixar iludir cada vez mais por aquilo que elas acham que é o ser espiritual. Chega uma pessoa com determinados trajes, aí a pessoa ela é vista como tendo mais autoridade do que alguém que está de camiseta e calça jeans. Se eu chegasse aqui para vocês vestida como a minha cigana, talvez vocês me dessem mais voz. Talvez o canal tivesse milhões de inscritos. Bem que o pessoal desse nicho quase não tem milhões de inscritos, mas enfim. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Se eu chegasse aqui vestida como a minha cigana, aí vocês talvez levassem em consideração as coisas que eu falo, tá? Mas quando a pessoa ela tá no terreno da espiritualidade real, especialmente sendo semente estelar, muitas vezes ela não é ouvida. E aí eu tenho sentido que cada vez mais esse convite vai ser estendido para vocês. Porque já há muitos meses eles têm falado para mim uma história a respeito da porta estreita, que nós vamos passar por uma porta estreita durante a transição planetária, que é, como você queira chamar, separação do joio e do trigo, transição da 3D para 5D, velha terra, nova terra, passar de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Como você queira usar, a nomenclatura que você vai usar não interessa, mas nós vamos passar por uma porta estreita, e essa porta estreita envolve você acabar com a divisão entre o que é material e espiritual. E tem essa proposta aqui para você, uma vez que o mago tá aqui, tá? Você pode usar a sua capacidade de co-criador para você se envolver com aquilo que você sente que você tem que estar envolvido. E como eu falei lá no início, não somente um trabalho formal, tá? Você vai ser chamado para se envolver com tudo aquilo que faz sentido para você. E o envolvimento é forte dentro do mundo da matéria. Você vai ter um investimento de tempo nessas atividades, tá? Que evidentemente vai incluir outras pessoas. Não são somente atividades em que você vai estar na solitude produzindo, como esse artesão aqui. Embora você possa ter uma atividade que você fique mais introspectivo, mas não importa. E além disso, você saltar de paradigma, não ficar se punindo, achando que... eles estão pedindo para eu dar um exemplo. Muitas pessoas, especialmente a galera dos signos cardinais e os escorpianos, por quê? Por conta da retrogradação do Marte, tá? Marte vai ficar retrógrado até o fim de fevereiro, certo?
E aí essas pessoas, né, dos signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, mais os escorpianos, que também são regidos por Marte, em geral, essas pessoas estão sentindo uma grande dificuldade de se sentir produtivas, tá? Eu posso atestar isso. Eu tô fazendo um esforço hercúleo para ser produtiva. E eu já observei isso, né? Eu sempre gosto de me observar para testar os movimentos planetários e tudo isso, né? Para não ficar falando as coisas como se fosse um discurso vazio, né? É muito real. Então eu imagino que vocês estejam com uma certa dificuldade de se sentir reprodutivos. E tá tudo bem se for assim. Porque é o que eles estão comentando para mim. Você pode estar se criticando muito porque você acha que você devia estar com um determinado nível de produção que você não está conseguindo atingir. E de repente você pode estar a fim de fazer uma outra coisa, de dividir o seu tempo com uma outra coisa, e tá tudo bem. Toma cuidado para não entrar nesse excesso de crítica e de comparação com as histórias das outras pessoas. Você só vai poder se comparar com a sua própria história, tá? Embora a gente tenha o mago aqui, a carta mais importante para mim por enquanto é esse 8 de ouros, tá? É você plenamente dedicado ao aqui e agora, tá? Que é onde você tem um verdadeiro portal de transformação. Eu sei que é difícil entender isso num ponto de vista mais materialista, ainda mais agora, né, que a gente iniciou um novo ano e aí as pessoas entram numa coisa de, poxa, mas eu já devia estar com todas as respostas, mas eu não tô sentindo essa energia de ano novo ainda. Pois é, no seu caso, nem é para sentir. Tá difícil de sentir. Parece que você tá tendo que ultrapassar várias barreiras. Você tá entendendo? E a gente quer que você compreenda que não vai adiantar se forçar, não vai adiantar dar murro em ponta de faca, não vai adiantar se cobrar, tá certo? O que vai adiantar é você aparecer para fazer o que tem que ser feito na medida do possível e ser gentil, tá? Especialmente consigo. Então, tem uma certa atenção aqui aos seus sentimentos, tá? Uma atenção plena. Eles estão falando de desenvolver a atenção plena nesse foco a respeito dos seus sentimentos, tá? Seu mundo emocional. Imperador. A roda da fortuna. Amantes. Morte. Tô colocando assim uma em cima da outra para vocês verem melhor, tá? 5 de espadas. 8 de copas. Interessante isso. Quando eu puxei o imperador, eles falaram para mim que essa carta aqui tá representando você. Não que esses personagens aqui não estejam, tá? Nem o mago, mas essa carta tá representando você. Aí eu questionei, né? Falei, tá, mas a carta deles é o carro, né? Tradicionalmente. Mas eles disseram que essa carta aqui tá representando vocês. Em que sentido? No sentido de que você está construindo a sua vida, né? Tá ali no 8 de ouros, tá?
você tá tijolinho por tijolinho ali da sua realidade, ok? Envolvido naquilo que você mais gosta de fazer, mesmo que você ache que aquilo dali não tem, entre aspas, utilidade, tá? E quando você se concentra, quando você está totalmente no presente, você aceita aquilo que a vida traz, aquilo que a vida muitas vezes joga em cima de você, porque parece que quer ver como é que você vai reagir, tá bom? E aí você tem uma capacidade de criar verdadeira transformação na sua realidade através das escolhas que você faz. É esse o portal, né? Agora, tem uma pegadinha. Sempre tem um plot twist, né? A vida nunca é fácil. Envolve desapego, tá? Envolve o entendimento de que você não vai ganhar todas, que pode ser que você, inclusive, passe por uma sensação temporária de perda, ou então de algum atraso, como se algo estivesse fora do lugar, como se estivessem acontecendo coisas que não fosse para acontecer. Olha só, vou ser muito sincera com vocês, tá? Vocês me ouvem com frequência falando aqui no canal sobre a questão de linhas temporais, né? Desde novembro do ano passado, eu estou convicta de que nós estamos numa linha temporal que não é para estarmos, ok? A gente está tendo um colapso de linhas de tempo, porque existe uma manipulação feita pelos negativos, para que não cheguemos no objetivo final da fonte criadora, que é o despertar em massa no planeta Terra. E aí, por mais que os negativos tentem manipular as coisas, o resultado final nunca vai mudar, porque é o colapso da fonte. Vocês entendem isso? O despertar em massa, ele vai acontecer, não importa o que os contrários tentem jogar sobre nós. Mas eles estão tentando, e a gente está trafegando por cenários que não era para a gente trafegar. E aí a coisa fica ainda mais confusa, porque tem no meio o poder manifestador da própria população, sendo que uma parte gigantesca da população não sabe sobre isso, então fica manifestando sem saber o que está fazendo. Você tem uma parte ínfima da população que está desperta para frequências, para outra realidade, para conhecimentos, para reforma íntima, etc e tal. E aí você ainda tem uma parte mais ínfima dessa parte ínfima, que são as pessoas que realmente fazem alguma coisa por si mesmas. Não estou dizendo nem pelos outros não, tá? Eu tô falando por si mesmas. Que é aquela história, caíram as máscaras do avião, você tem que colocar primeiro a máscara em você e depois colocar a máscara no coleguinha, né? E aí você colocou a máscara em você, ajudou o coleguinha, aí você pode ficar em paz, né? Mas sem você fazer as suas próprias etapas, entrar nos seus próprios processos, fica difícil criar algum tipo de transformação na sua vida, que dirá no planeta. Então, eu tenho para mim que vocês estão sentindo isso. Isso que eu tô falando não é estranho para vocês, tá? E o fato da gente estar numa linha de tempo que foi manipulada, isso não quer dizer que a coisa não vai ser corrigida, tá? Não quero ninguém apavorado, ok? A gente tá trafegando por vários cenários sem a gente saber. Mas esse fato está provocando essa necessidade de desapego da parte de vocês. Não é que vocês não vão ter aquilo que vocês desejam, mas vocês precisam soltar aquilo que vocês desejam. Seja lá o que for.
Seja mais dinheiro, seja um novo emprego, seja um relacionamento, aprofundar um relacionamento que já existe, seja um projeto, uma obra, mudança, viagem, não importa o que que você quer manifestar. E você pode querer várias dessas coisas que eu falei, mas você vai ter que soltar tudo. Soltar, inclusive, a necessidade de ver resultados. Não é só o tempo, ok? É a necessidade de ver aquilo concretizado. Você tem que viver a sua vida numa certeza de que aquilo que você deseja já é seu, mas ao mesmo tempo você consegue se libertar. Você se liberta desse seu desejo, tá? Tem uma coisa até meio búdica aqui, vamos dizer assim, né? De você, de fato, não ser escravo daquilo que você deseja, certo? É como eu estava falando, o resultado do despertar em massa será alcançado de qualquer forma. É para onde estamos indo. Mas os caminhos que nos levarão até lá estão abertos a mudanças, vocês entendem? Especialmente neste ano, que é um ano completamente fora da curva. A gente já falou sobre isso em dezembro, né? Já expliquei para vocês os pormenores do porquê que 2025 é um ano fora da curva. Que a gente nunca viu nada igual, nem vai ver nada igual no nosso tempo de vida, tá? E aí é aquela história do esteja aberto para o total desconhecido. E nessa, o que é relevante para você? Desapegar dos resultados. Eles estão me dando exemplo aqui de uma obra numa casa. Que pode ser até que literalmente alguém aí esteja fazendo uma obra em casa. Beleza. Quando você vai fazer uma obra e você vai atrás de orçamentos e aquela coisa toda, você tem uma determinada expectativa. Todo mundo sabe que obra sempre atrasa, né? Por mais que os profissionais sejam sérios, etc., acontecem contratempos, né? Então, você tem que soltar o tempo, você tem que focar na obra finalizada, tá? E você não vai poder se preocupar com o percurso que será feito para que a obra seja finalizada, tá? É isso. Essa obra é a sua vida. Cavaleiro de Espadas. Nove de Espadas. Mas, putz, você tá se martirizando, né, de preocupação. Sacerdotisa. Nove de Copas. É desapegar para ontem, tá? E se necessário for, você entrar em contato com a espiritualidade, com o silêncio, né? Com alguma prática que você goste, com o que você entende que faz bem para você entrar num estado de alegria sem causa, tá? Você se sentindo confiante porque você sabe que você vai ver a obra acabada. Você entende? Então eu diria que o conselho para você, né, quer dizer, vamos ver a carta que vai sair aqui.
Mas o conselho para você é, além de desapegar, não ser crítico consigo, né? É você também buscar um pouco de silêncio, tá? E aí entra um pouco aquele papo que a gente estava falando de não se sentir muito produtivo. Quando você não estiver se sentindo produtivo, é interessante você fazer alguma atividade mais calma, tá? Ao invés de você ficar se pressionando para produzir. Chakra da coroa. Atualização do chakra da coroa. Conexão divina, experiências místicas, energia milagrosa. E conecta com a energia da sacerdotisa. E aqui a gente tem a pomba, né? A gente tem o Espírito Santo, né? Essa conexão com o alto, né? Vocês estão sentindo alguma coisa no chakra da coroa? Que pode ser que alguns estejam. Algum formigamento, alguma coisa do tipo. De vez em quando eu sinto isso. Outra coisa que eles estão pedindo para comentar meus mentores gostam de fazer carinho no meu cabelo, né? Eles são muito queridos, né? Eles adoram meu cabelo, eles gostam de ficar fazendo carinho no meu cabelo, na minha cabeça. E pode ser que vocês sintam um pouco também alguém fazendo carinho na cabeça. Ou então uma pressão na cabeça, tá? Mas presta atenção, é algo leve, tá bom? São upgrades que estão ligados às energias que nós estamos recebendo, né? Planetárias, cósmicas. Pode ser que tenha a ver também com upgrades que a sua própria equipe espiritual esteja fazendo em você, tá? Só preste atenção no seguinte, se você sentir uma pressão muito forte, como se alguém estivesse colocando um capacete na sua cabeça, toma cuidado porque pode ser tentativa de instalar implante, tá? Aí não é uma coisa muito legal, beleza? Vale a pena uma investigação. Primeiro, uma investigação física, né, para ver se existe alguma questão de saúde, mas aí descartada qualquer questão de saúde, procurar descobrir, e existem técnicas que oferecem isso, né, se você tá com algum chip ou implante instalado, tá? O chakra da coroa é um dos mais difíceis de serem rastreados por haver ali a ligação com o alto, certo? Mas isso não significa que os negativos não tentem. E eu já trabalhei, já atendi pessoas com essa sensação de capacete na cabeça, tá? Isso não é legal. Significa que tem ali uma tentativa de rastreio, né? E de controlar os seus pensamentos e controlar o seu processo de manifestação, tá? Ah, mas aí agora eu fiquei apavorado com isso que você tá falando. Ah, beleza. O que que você tem que fazer para você evitar qualquer coisa esquisita, a sua conexão com o divino, tá? Se sentiu pouco produtivo, não sabe o caminho a seguir, para, respira e busca o alto, tá? Sem você ficar numa expectativa de receber respostas imediatamente. Você vai fazer a sua conexão e soltar. Quando as respostas tiverem que vir, elas virão experiências milagrosas, experiências místicas, tá?
Você pode, inclusive, ver um aumento de experiências mesmo, mediúnicas com você, tá? É um novo terreno que as pessoas vão ter que aprender a trafegar, porque na quinta dimensão a gente vai ter uma relação mais estreita com as outras dimensões, tá? Então, fenômenos que a gente acha que são paranormais, vamos dizer assim, eles vão ser normais, tá? Eles vão fazer parte do cotidiano. A gente vai acessar uma outra faixa frequencial, a gente vai acessar uma outra faixa do ser. Eu tô falando no plural não, no futuro, mas na verdade isso já acontece. A questão é o planeta e a humanidade terrestre estar totalmente ancorada nessa nova faixa frequencial. O que tem acontecido é que a gente tem navegado. Mas essa navegação, ela vai parar num determinado momento, certo? E por que que não é assim súbito? Porque a maioria não daria conta, tá? Então, para você se sentir bem, para você se sentir leve e não sentir as pressões do cotidiano, você vai buscar a sua conexão com o todo da forma que você acha melhor, da forma que faz sentido para você, tá bom? Vou ficando por aqui, meus amigos. Eu espero que tenha sido de contribuição. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.